Fala, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo do Forasteiro e nesse vídeo eu quero comentar algo que tem acontecido no meio da igreja, que é sobre os escândalos dos líderes. Recentemente a gente viu aí o pastor Paulo Júnior, que veio em público e confessou seu pecado de autoritarismo. Ele fala ali que nas pregações, naquele jeito forte dele, é a mesma maneira que ele tratava os seus liderados. Inclusive teve até um discípulo dele que soltou um vídeo aí também falando isso. Lá em Lucas 17:1, a Bíblia nos ensina que é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. Os escândalos são normais, mas como que a gente deve se comportar? O que fazer? A gente deve ir nas redes sociais, ficar falando mal das pessoas, ficar colocando intriga? Ou devemos agir de uma maneira muito mais madura? Primeiro, a gente não pode se escandalizar, porque as pessoas que são líderes, Paulo Júnior, Mike Bickle, Davi Silva, por exemplo, essas pessoas são meros homens, sujeitos à falha. Já vem de fábrica, já é sujeito à falha. O cara, algum momento da sua caminhada, ele vai falhar. Então a gente não deve se escandalizar. Hebreus 12, versículo 2, a gente precisa olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a igreja deve agir com misericórdia e justiça. Por mais que esses homens, eles vão falhar, esses líderes, eles vão errar, mas a gente deve encobrir então o pecado e não fazer nada? Pelo contrário, a gente deve agir como igreja, como irmãos, mas agir com misericórdia e justiça. Gálatas 6, versículo 1 vai nos dizer assim: irmãos, se algum de vocês for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então a disciplina deve existir, mas sempre com o objetivo de restaurar a pessoa e não acabar de destruir a pessoa. Muitas vezes a galera, pelo menos na internet, a galera desce o pau no cara, nem sabe o que está acontecendo. Enfim, o terceiro ponto, a gente precisa confrontar o pecado com verdade e amor. Nós não podemos ser convenientes com o pecado, porque ele destrói vidas. Mas a gente deve agir com esse irmão que está pecando com princípios bíblicos e não disciplinar ele segundo os padrões do mundo. Então esse é o ponto. A gente precisa confrontar o pecado, mas biblicamente, como igreja, com irmãos maduros. Assim que a gente deve confrontar o pecado. O quarto ponto é que a gente precisa encontrar algum ponto de arrependimento da pessoa. O irmão cai, a igreja repreende, só que o arrependimento genuíno vem da pessoa. A pessoa precisa abrir o coração, a pessoa precisa querer, e a gente vai precisar ver o fruto de arrependimento dessa pessoa. Não é apenas ali fazer toda aquela, esses passos aí, mas a pessoa ela não quer se arrepender e ela não gera frutos de arrependimento. Salmo 51, versículo 10, Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então Deus ele vai perdoar essa pessoa e vai restaurar essa pessoa se a pessoa querer se arrepender. A última coisa que eu queria mencionar é orar e vigiar. Nós precisamos orar e vigiar para que nós mesmos não venhamos cair no mesmo pecado, na mesma tentação. Porque a tendência, se o líder está pecando nesse pecado, por exemplo, de rebeldia ou de autoritarismo, de manipulação, as pessoas que ele está liderando também vão agir também da mesma forma. Então nós precisamos, como membros de uma igreja, a gente precisa orar, vigiar e estar com o coração no Senhor. Estar sempre conectados com o Espírito Santo, atentos aos alertas vermelhos que o Espírito Santo está dando. Então era isso que eu queria refletir com vocês. Vamos estar orando com esses irmãos que estão caindo e vamos orar pela restauração deles.
Vamos orar pelo nosso querido pastor Paulo Júnior e por outras pessoas, outros irmãos que têm passado pelo mesmo problema. E não vamos ficar colocando na internet e julgando sem saber, julgando sem amor. Vamos ser maduros, reunirmos como igreja e orar por essas pessoas, por esses irmãos. Deus abençoe e até a próxima.